Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dando nosso início ao nosso mundo mágico do direito empresarial, mais especificamente falando sobre a Lei 11.101 do ano de 2005, uma lei bastante atual, infelizmente, que trabalha justamente com o conceito de falência e de recuperação judicial. Diga-se de passagem, essa será a toada de nossas aulas. Falaremos primeiro de falência e depois de recuperação judicial. Tudo bem, então vamos dar o nosso start, vamos dar então o nosso início acerca desse mundo, desse vasto mundo falimentar. Primeiro detalhe, sobre o que você vai falar? Quero trazer uma introdução. Tópico 1, então, é justamente uma propedêutica, umas lições comezinhas sobre o mundo da falência. E eu quero começar conceituando falência. Então, tópico 1.1, conceito. Dentro do conceito, vou buscar o conceito ventilado, esculpido, talhado e cunhado por Ricardo Negrão. Eu acho que é um conceito bastante bacana para que nós possamos fazer tipo New Kids on the Block, irmos step by step, baby, ou igual o Jack Estripador, indo por partes, Então vamos dentro dessa ideia e estruturar um conceito para, obviamente, compreendermos, esse conceito. Primeiro detalhe, gente. Quando eu falo que um sujeito deve algo para alguém, esse sujeito, obviamente, que tem o crédito, o credor, ele tem vários mecanismos, vários instrumentos para buscar o seu respectivo direito. Óbvio que ele tem, por exemplo, a cobrança, ele tem a execução não no sentido de matar, bang, bang, ou seja, execução que vocês entendem do mundo jurídico, E temos um dos instrumentos, o instrumento, de certa forma, mais gravoso, que é justamente o pleito, o pedido da falência. Então, é uma das formas que o credor possui para buscar o seu direito, Obviamente, buscar o seu crédito perante o devedor. Tudo bem, so far, mais do que so good. Dentro deles, então, a gente tem esse processo de falência. Mas o que é o processo de falência? Eu quero trazer esse conceito em 3 partes. Por que 3? Porque 3 é o nosso número mágico. Já estou, então, dando para vocês essa visão holística, A gente até brinca, Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Eusates, Poseidon, crime, fato típico, ilícito culpável e tributo, imposto, taxa e contribuição, Então, vamos dividir esse conceito em 3 partes. Primeiro detalhe, gente. O processo de falência, ele é um processo complexo. Então, é uma das formas, que a gente sabe que o credor tem para buscar o seu crédito. Ele se faz através de um processo complexo. Então, primeira parte, processo complexo. Por que é um processo complexo? Gente, porque é um processo que vai envolver 3 etapas. Ele vai ter uma etapa, por exemplo, de arrecadação dos bens, Depois vai ter uma etapa de administração dos bens e, derradeiramente, a conservação dos bens. Então, primeiro detalhe, é um processo complexo que busca a arrecadação, a administração e a conservação. Então, é um processo complexo. Arrecada, administra e conserva. 3 partes, para ser mágico. Tudo bem, só um detalhe aqui. Alguns doutrinadores ainda possuem, e pontuam, professam, ventilam o quê? Que esse processo ele é complexo porque ele abrange outras searas também, A gente pode discutir até eventuais crimes de natureza falimentar dentro de um processo de falência. Então, eles pontuam que é um processo complexo, mas em regra, por causa desses 3 motivos, A arrecadação, a administração e conservação do bem. Vou além, Ele é um processo complexo de execução coletiva, Então, tópico 2 do nosso conceito. É um processo complexo de execução coletiva. Por que execução coletiva? Porque muitas vezes, gente, quando uma empresa quebre, o sujeito ele não deve só para um indivíduo, ele deve para vários, É uma proposta Backstreet Boys. Deve para quem? Para everybody, não é isso? Yeah! Ou seja, vai dever para todo mundo. E justamente por dever para todo mundo, ele é um processo complexo. Esses, obviamente, eventuais credores vão ter que se habilitar para pleitear aquilo que é devido. Então, obviamente, vai ter uma ordem de credores. E isso falaremos adiante. Então, primeira ideia, é um processo complexo, de execução coletiva. Processo complexo de execução coletiva. Mas, prof, o que busca esse conceito, O que busca esse processo falimentar? Gente, o processo falimentar, ele busca o quê? Ele busca, na verdade, o pagamento, desses valores para uma universalidade de credores. Então ele vai buscar, em outras palavras,
obviamente, se abeberar, né? Ele vai buscar, então, na verdade, em outras palavras, buscar o crédito desse empresário, seja um empresário pessoa física ou pessoa jurídica, para o pagamento, né, da universalidade dos credores, para o pagamento, então, de todos os credores. A gente sabe que na prática isso dificilmente acontece, né? Mas de qualquer maneira, é importante dizer que essa é a finalidade, esse é o escopo, esse é o desiderato do processo falimentar. Então, dito isso, né, entendemos o que é o processo de falência. Entendemos, então, um conceito da falência. Lembrando só, para dar uma rememorada, né? O que? Primeiro, é uma das formas, um dos instrumentos, né, do credor buscar o seu crédito. Só que esse processo é um processo complexo que busca, então, arrecadar, administrar e conservar, de execução coletiva, vários os credores. Com qual finalidade? Com qual escopo? Com qual desiderato? Buscando, obviamente, o pagamento, né, da universalidade desses credores. Então, fatiamos aí em 3 partes. Processo, né, que a gente já falou, então, complexo, de execução coletiva, com a finalidade, então, do pagamento, do adimplemento, né, desse número plural de credores. Tudo bem? Conceito definido, né? Ainda dentro da introdução, né? Já falamos do conceito 1.1. Quero falar com vocês do que mais? Da incidência. Sobre quem incide essa Lei 11.101 de 2005. Sobre quem sopesa, sobre quem recai a lei do processo falimentar. Isso é importante entender. Gente, primeiro detalhe. Quem vai falar sobre a incidência é justamente o artigo 2º da lei. Então, o artigo 2º da lei, ele vai esculpir, ele vai, na verdade, nos dizer sobre quem incide essa lei. E eu já antecipo para vocês. Incide em 3 pessoas. Por que 3? Porque 3 é mágico. É Harry, Rony e Hermione. Não é isso? É Han, Luke e Leia. É passado, presente e futuro. É o estado da água, não é isso? Sólido, líquido e gasoso. 3 é o nosso número mágico, é um número holístico. Então, primeiro detalhe, a incidência se dá em 3 pessoas. Sobre quem que incide, então, a falência? Primeiro, gente, sobre o empresário. Empresário fale. Então, óbvio, primeira pessoa que vai incidir, o empresário. Quem é o empresário? Empresário está conceituado no artigo 966 do Código Civil, teoria da empresa. Teoria essa que vocês já viram, que vocês já vislumbraram, já estudaram, já se debruçaram sobre ela, né? Quem que é empresário? Gente, lá está escrito, empresário é aquele que profissionalmente significa habitualidade. Então, profissionalmente exerce o quê? Atividade econômica. Então é aquele que profissionalmente busca dinheiro. Money, 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 né? Ou até como diria Mamonas Assassina, money. O que é good nós não have. Se nós revasse, nós não tava aqui playando. Não é isso? Show de bola. Então é o quê? Aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica, né? Busca dinheiro, busca bufunfa, busca pecúnia. Só que essa atividade econômica ela tem que ser organizada. Não sei se vocês se recordam, são aqueles fatores reais de produção. Eu sempre brinco na técnica mnemônica, né, do chamado teima com a mamãe. Teima com a mamãe, o que é isso? São os fatores reais de produção. Teima com a mamãe, tecnologia, tecnologia, né? Capital, né? Mamãe, matéria-prima e mão de obra. Tudo bem? Então, tecnologia, capital, matéria-prima e mão de obra. Mamãe. Tem que ser K para ser capital. Mamãe, tá? Então, aquele que profissionalmente exerce atividade econômica organizada para quê? Para a produção, né, e circulação de bens e serviços. Isso é o empresário. Então, sobre empresário, obviamente, recai, sopesa a lei de falências, lei 11.101 do ano de 2005. Tudo bem? Só uma observação aqui. Qual observação? A seguinte, né? Nós sabemos que se a atividade não for organizada, o sujeito não é empresário. Nós sabemos que se o sujeito exercer atividade intelectual, o que é atividade intelectual? São 3, não é isso? Aquela de natureza artística, literária e científica, porque é mágico, não é isso? Mais uma vez, é mágico, tudo bem? Ou seja, aquele que exerce atividade intelectual de natureza artística, literária e científica, né? Salvo, obviamente, esse elemento de empresa. E, por fim,
se a gente também estiver falando daquela sujeito que exerce uma atividade rural e não está, obviamente, registrado na junta. Essas pessoas não são empresárias, então não incide a lei de falência sobre elas. Tudo bem? Não são empresárias. Quem é empresário? 966 do Código Civil, aquele que profissionalmente exerce atividade econômica, né, organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Sobre quem mais incide? Gente, empresário já foi nossa primeira pessoa. Segunda pessoa, sociedade empresária. Sociedade empresária, a gente está falando então de empresas, né? Lembrando-se sempre daquela ideia de sociedade, né, de pessoa jurídica, ou seja, pessoa mística, ente de existência que a gente pode falar abstrata, ente de existência ideal, decorrente do fato associativo. Quando mais de uma pessoa, então, exerce essa atividade empresária. Sociedade empresária, né? Então, estamos falando de mais de uma pessoa, tudo bem? E, derradeiramente, a EIRELI, alguns chamam de EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Gente, sobre essas três pessoas incide a Lei de Falência, a Lei 11.101 do ano de 2005. Notem, entretanto, que nós temos mais outras duas coisas para falar dentro de incidência. Então, incidência vão ser divididas em três partes para ser mágico. Só falei por enquanto a primeira, mas deixo as outras duas para o próximo bloco, né? Para o nosso próximo encontro. Desde já, né? Obviamente, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.